Vemos as belezas da Mata Verso 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Só a primeira parte do verso 3. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. E você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele vai trazer para nós a história de um profeta, que Deus deu uma ordem, que Deus olhou para ele e disse: olha, no princípio das minhas palavras, antes de te constituir um profeta, é necessário que você tenha experiências com Deus que te chama. Quando nós olhamos para os profetas da Bíblia, você vai perceber que todo aquele profeta que Deus levantou, Deus permitiu, Helena, que por um período eles viessem passar por grandes experiências para testificar o peso da palavra que o céu estava confiando na boca dele. Porque aqui já fica uma reflexão para nós, porque Deus não dá palavra para quem não tem compromisso nem experiência. Deus não dá palavra para quem não tem compromisso nem pés firmado com aquele que o chamou. Por quê, pastor? Porque quem é aquele que Deus chama vai ter que ver o que Deus vê, vai ter que sentir o que Deus sente, vai ter que colocar a mão aonde Deus coloca. Por quê? Porque quando Deus chama, está chamado. Quando Ele capacita, está capacitado. E quando Deus escolhe, não tem quem consente, não tem quem vá atrás, não tem quem opine ao contrário, não tem quem diga não, quando Jesus já disse sim. Então o profeta da Bíblia, e que Deus chama, ele automaticamente mostrava como a nação de Israel, e para qual nação, para qual período e para qual região específica cada profeta iria profetizar. Eu acho interessante, porque quando Deus levanta alguns determinados profetas com uma intenção de orientar o povo, com uma intenção de exortar o povo, com a intenção de mostrar o caminho para o povo, Deus permitia que algumas feridas fossem abertas na vida do profeta, para que ele viesse ter, o primeiro, o peso da chamada. Segundo, você precisa estar alinhado com a minha vontade. Terceiro, a palavra que eu coloco na tua boca, você não tem como opinar. Diferentemente do sacerdote, esses dois ofícios era que se levantou em Israel, e Deus usava para que alinhasse algumas coisas dentro desse período. Primeiro, para o ministério, sacerdote. Segundo, o profeta. Dois ofícios totalmente diferentes. Por quê, pastor? Porque o sacerdote ouvia o povo e as orações do povo. A igreja, o povo chegava, pastores, e contava as suas necessidades, colocava diante dos sacerdotes as suas súplicas. Ou seja, o sacerdote ouvia as petições daquele povo todo, e no final da tarde o sacerdote se apresentava a Deus. Diferentemente, obrigado minha filha, diferentemente do profeta, porque o sacerdote pegava as orações do povo e apresentava a Deus, e o profeta, pastor, pegava a resposta de Deus e entregava para o povo. Então aqui já tem a diferença. Por quê? Porque o profeta, o ofício do profeta era totalmente diferente. Note, a responsabilidade do profeta era totalmente diferente. Porque uma coisa é você orar por alguém, outra coisa é você falar em nome daquele que te chamou.
Vou repetir, uma coisa é você orar por alguém, outra coisa é você falar no nome daquele que o chamou. Tem que ter coragem, tem que ter dedicação, tem que ter a certeza que você não pode opinar na palavra daquele que liberou para a tua vida e entregar para alguém. O profeta não pode dizer, Senhor, mas dá para aliviar não esse peso da palavra. Não, porque a palavra que eu falei tem que ser dessa forma, a palavra que eu falei tem que ser entregue, mas não dá para ajeitar, não dá não. Por isso que o profeta precisa sentir o que Deus sente, ver o que Deus vê. Oh glória! O profeta não pode opinar na palavra liberada de Deus. Ele precisa integrar, como a gente diz, na íntegra. Ele precisa falar. Ele não tem esse poder de opinar, de questionar o conteúdo. Glória a Deus. O conteúdo da mensagem o profeta não tem direito de questionar. Por isso que o peso que Deus dava aos profetas, as experiências pessoais que Deus permitia que os profetas vivessem, era muito dolorosa. E se eu for falar para vocês aqui de alguns profetas que passaram por experiências pessoais, talvez você fique até abismado com o peso daquilo que o céu proporcionou e permitiu que alguns vivessem. Eu poderia falar para você do profeta Isaías, a partir do capítulo 20, se você ler essa história, você pode ficar abismado e boca aberta. Por quê? Porque Deus olha para o profeta Isaías e diz: profeta Isaías, depois de todo o peso ministerial que tu passou, eu quero usar a tua vida agora. Eu quero ver se tu é profeta mesmo. Eu quero ver se tu serve ao ministério mesmo. Olha, por 3 anos você vai andar nu por toda a terra. E não apenas nu, tira a sandália do pé. É para andar despido e é para andar nu, para cima e para baixo. E qual é o período? Quanto é o tempo? É 2 meses? É 1 mês? Não, é 3 anos. 3 anos você vai andar nu. Aí alguém olhava e disse: oxe, olha para ali. Olha que homem envergonhado, andando nu para cima e para baixo. Isso está literalmente escrito em Isaías, capítulo de número 20. Você vai perceber que Deus está usando a vida do profeta para testificar como estava o período e a nação de Israel naquele tempo. O profeta não questiona, porque não é um pedido, é uma ordem. Por quê? Porque para Deus, quando chama o profeta, ele não pede, ele manda. E quem está recebendo a palavra não tem direito de questionar. Porque a gente gosta muito de questionar. Mas o céu está dizendo para alguém nessa noite: apenas faça a minha vontade, apenas siga a minha palavra. Não é para questionar agora. Pastor, mas não estou entendendo. Não importa. Se Deus quiser lá na frente, Ele vai fazer você entender. Isaías fez 3 anos nu, descalço, em toda a terra, sem entender. Quando passou os 3 anos, Deus chama Isaías: Isaías, eu vou usar de misericórdia. Eu vou te explicar por que eu te permiti andar assim. Porque eu te mandei andar assim. Sabe por quê? Foi vergonhoso? Foi triste? Foi. Teve zombaria? Teve. Mas sabe por quê? Quando eu olho para minha nação Israel, eu vejo ela do jeito que eu estava te vendo, nu espiritualmente. Quando o meu povo peca, eles perdiam as vestes espirituais. Eles ficavam despidos espiritualmente. É desse jeito, Isaías, que eu estava vendo o meu povo. Tá vendo como é a dor que eu sinto? Tá vendo a forma que eu vivi? Tá vendo como eu me sentia vendo o meu povo pecando no espiritualmente? Então agora você entende a minha palavra. Agora você entende o que eu sinto. Agora você consegue compreender a dor que eu sinto quando o meu povo se afasta de mim. Eu poderia também falar de Ezequiel. Quando a Bíblia diz, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, é bom ter revelação, é bom ter visões, não é? Mas agora chegou um período que eu vou usar a tua vida para testificar como está a nação de Israel. Aí Deus chega para o profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, vem para cá, porque agora eu quero que tu vai dormir. E talvez se eu falasse isso aqui para alguém: olha, Deus está mandando você dormir. Oh, que maravilha, eu já durmo sem Deus mandar, imagina Deus mandando.
falando, pode mandar dormir que eu vou até babar. Mas Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, não é para tu dormir normal, não é para tu dormir como toda noite tu dorme. E como é que é para dormir? Já tem alguém que está entendendo, ô glória. Como é que é para eu dormir? Você vai dormir mais de um ano de uma forma só, como 390 dias, vai dormir só de um lado esquerdo. Mas não dá para eu me virar, tá não? Mas não dá para eu me mexer, tá não? É 390 dias deitado do lado esquerdo. E sabe uma coisa? Quando passar os 390 dias, eu vou deixar tu virar. E a prova vai acabar? Não. Agora você vai virar para o lado direito, vai dormir mais 40. Aí o profeta vai cumprir mais de um ano dessa forma, 390 de um lado, quando acabou mais 40 do outro. Quando acabou o período, quando acabou o tempo, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, sabe o que foi isso que eu permiti que você vivesse? O quê? É para mostrar para você como está meu povo. Meu povo é assim, uma hora está de um lado, outra hora está do outro. É um povo difícil de entender, é um povo cabeça dura, rapaz. Uma hora ele está de um lado, outra hora ele está do outro. Eu mostro para ele que sou Deus, eu mostro para ele que sou o que sou. Aí ele fica, uma hora adora fulano, outra hora vem para mim, uma hora se prostitui com falsos deuses. Eu estou cansado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eu estou cansado, Ezequiel. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o meu povo é cabeça dura, mas é meu. Eu não sei, mas ele é cabeça dura, mas eu escolhi assim mesmo. Diga para alguém, diga, você é cabeça dura, mas diga, você é cabeça dura às vezes, mas o Senhor te escolheu fazer o quê? Ele sabe que você é cabeça dura, às vezes ele sabe que você é só o sangue de Jesus, mas ele te escolheu assim, fazer o quê, né? Ele te escolheu assim, ele te escolheu dessa forma. Em outra oportunidade, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, ainda não acabou. Deixa eu te fazer um negócio. Você está disposto mesmo a ser profeta? Você está disposto mesmo a servir o ministério? Então vou fazer o seguinte contigo: eu vou tirar. O que, Senhor, que o Senhor vai tirar? Porque a gente dá glória quando Deus está, né? Mas quando Deus tira, o que o Senhor vai fazer? Diga aí, diga. Olha, eu já estou sentindo tanta coisa, eu já comi pão assado com esterco de gente, só para mostrar. O Senhor mostrou para mim qual era a comida que eles iam comer no exílio, e o que ainda tem mais, porque profeta tem que